Olá, está começando o Caxias Conversa, podcast da Câmara de Vereadores, que tem como principal objetivo levar até você as informações do Legislativo caxiense, mas também aquelas que fazem a diferença no seu dia a dia. No último podcast de 2024, a TV Câmara Caxias faz uma retrospectiva das mais de 4.400 horas de transmissão ao longo desse ano. E olha que muita coisa aconteceu durante todo o ano de 2024. Junto comigo hoje para contar sobre todos esses acontecimentos, essas notícias, transmissões, o jornalista Fábio Carnizella, a jornalista Vitória Schwantz e também a jornalista Carol Dallagnol. A gente vai contar aqui o que de mais relevante aconteceu ao longo de 2024 e a TV Câmara Caxias pôde contar para você. Foi muito bacana, né? Começando aqui, o Fábio entrou por volta de abril de 2024. Antes a gente teve a Festa da Uva, onde a Carol, a Vitória estivemos juntas fazendo toda a transmissão e foram momentos incríveis. Ao longo da Festa da Uva, a gente teve mais de 45 matérias feitas, desfile cênico, a gente fez transmissão de programas direto dos pavilhões da Festa da Uva e também a gente fez um balanço de como foi a festa. Foi um momento bastante importante para a TV Câmara, né, Carol? Foi, sim. E quando a gente escuta, né, Rafa, você falando do número de horas de transmissão, de fato a gente trabalhou muito esse ano, né? E falando da Festa da Uva, começo, antes de entrar nos detalhes, eu trago algumas informações aí para a gente relembrar como foi essa festa, né? Teve um público de 460 mil pessoas, 65 mil pessoas só no desfile cênico. E aí a gente confere imagens aí do desfile, a gente cobriu, fez transmissão ao vivo do último desfile, fez matéria no primeiro, com muitos figurantes, a participação da comunidade que sempre participa, né, da Festa da Uva, a gente conversando com o público. Foram distribuídas 120 toneladas de uvas, tanto nos pavilhões quanto, inclusive, no próprio desfile, né? Que tem essa tradição de um caminhão vir e ir distribuindo essas uvas para a comunidade. A gente também tem essa matéria, inclusive, Rafa, Fábio, essa matéria foi veiculada em nível nacional, né? A gente tem a parceria com a TV Senado e ela foi exibida em todo o Brasil, nas telinhas de todo o Brasil, né, mostrando a Festa da Uva, né, daqui de Caxias do Sul. E tem data já para a próxima festa, né? Vamos anotar aí, dia 19 de fevereiro a 8 de março de 2026. Tem a Festa das Colheitas agora também. Exato. Em março, né? É verdade. Que é uma preparação, assim, podemos dizer, para a Festa da Uva. E importante foi a participação. Eu estava do outro lado do balcão, né? E, assim, podemos dizer assim, eu acompanhei a cobertura da TV Câmara. E foi muito importante porque foi a festa da retomada também, porque a gente veio de uma festa que pegou a pandemia, né? Que tinha incertezas do que ia ocorrer. E aí voltou aquela participação da comunidade, retomou as Olimpíadas Coloniais, né, os Jogos Coloniais, né, que foram muito importantes, e esse desfile também que encantou a comunidade, a distribuição de uva que também tinha ficado restrita, né, foi muito legal, e a TV Câmara, que é o propósito, né, de mostrar as coisas da comunidade, esteve presente muito forte. Tanto que dos Jogos Coloniais, só nos Jogos reuniu 15 mil pessoas. Exato, olha, muito forte no nosso interior. É muito forte. Eu já arremessei queijo. Vi, conta pra gente. A Vitória esteve com a gente na Festa da Uva, fazendo a produção de diversos programas, de matérias. Também fez matérias ao longo dos mais de 15 dias de festa. Conta pra gente como é que foi pra ti iniciar o ano de 2024 com essa produção tão grande que foi a Festa da Uva. Foi muito bacana, foi o meu início na TV, então foi uma experiência muito legal acompanhar a produção dos programas no stand da Câmara, lá no parque. O último desfile cênico também eu tive junto com a Carol. Ajudei a Carol ali na produção, ao vivo. Foi uma experiência, assim, muito legal. Eu fiz a matéria do torneio de bocha, também foi muito legal acompanhar. Foi a primeira vez que eu acompanhei todos os dias da festa, assim, tanto como
turista, como visitante da festa, quanto trabalhando dentro. Então, foi bem legal. Foi uma experiência dupla para mim. E A Bocha, lembrando inclusive, que... né, Rafa? A Bocha, inclusive, que é o esporte oficial de Caxias do Sul na lei aprovada nesta casa, né? Então, é super importante também a gente mostrar essa realidade. E eu fiz depois o podcast de esporte que a gente pode falar depois. A gente trouxe essa realidade do que é a Bocha, né? E a gente também fez a abertura da Festa da Uva, né? Sim. A gente contou como foi desde o início, com a cerimônia, com as autoridades. A gente contou lá desde o primeiro dia, a gente esteve fazendo toda essa cobertura, né, Carol? E sempre tem essa tradição dos políticos virem, né? A presença de presidente da República. Dessa vez não tivemos a presença do presidente, né? Mas... agora eu não me recordo. Foi Ministro das Comunicações? Foi o ministro... Paulo Pimenta. O Isso. Paulo Pimenta que esteve, daí teve também o ministro do Desenvolvimento Agrário. também, que a gente conversou e que inclusive esteve no desfile, acompanhando, né, pela primeira vez, assistindo o desfile ao vivo ali, direto das arquibancadas e tal. Foi muito bacana. O governador também esteve, né? Então tem uma tradição de sempre políticos importantes estarem aqui nessa abertura, né? E só comentar, né? A gente tá dele ver as imagens que a gente separou do desfile. A novidade desse ano do desfile foi um trio elétrico, né? Que chegou e convidou todo o público para dançar junto. Então, foi bem bacana. E também, pela primeira vez, a rainha e as princesas puderam assistir o desfile, porque elas entraram e ficaram sentadas ali, bem de frente, ali na frente da catedral, e puderam assistir de fato, porque é algo que normalmente o trio não consegue assistir, né? Porque eles só passam e acabam não vendo, né, o desfile. Só para a gente relembrar um pouquinho da história, o quão é importante um desfile. Em 19 de fevereiro de 1972, foi a primeira transmissão em cores para todo o Brasil. Foi a partir de Caxias do Sul. Um ministro, Euclides Triquez, das comunicações na época, que era aqui da nossa região, vamos dizer assim, agraciou Caxias do Sul e tem essa história que vai ficar marcado para sempre na nossa área da comunicação, que foi o primeiro desfile em cores, né? A transmissão em cores do Brasil foi aqui em Caxias do Sul, no ano de 1972. E tanto que essa história pode vai contar depois, né, Carol? Essas imagens estão no nosso documentário que a gente vai falar mais adiante. Isso aí. Ao longo de 2024, como o Fábio já trouxe, muitas leis foram aprovadas aqui na Câmara de Vereadores, a gente teve muita sessão solene, a gente teve descerramento de placas, a gente também teve projetos que foram realizados aqui. Carol, a gente tem alguns números para falar sobre esse ano de 2024, quero que você traga para a gente. Foram bastante. Foram, nossa, 493 matérias protocoladas, que estão entre moções, decretos legislativos, projetos de lei, 3.868 indicações, que é quando os vereadores vão lá e indicam o buraco da rua. Inclusive, gente, as indicações, elas estavam sendo realizadas ainda nesse período. Tanto que eu peguei esse número de hoje, assim, atualizado no dia de hoje, dia 26, né? 26 de dezembro. Porque os vereadores, mesmo a gente estando em um recesso legislativo, os vereadores ainda podem realizar indicações, né? 779 votos de congratulações, pesar e louvor, 131 sessões ordinárias, 28 sessões extraordinárias. No total, nesses 4 anos, e é interessante que esse ano fecha a legislatura dos 4 anos, né? E aí a gente teve um número, durante esses 4 anos que se passaram, 517 sessões ordinárias, 114 sessões extraordinárias. Tivemos também solenes, 27 solenes, Prêmio Caxias 17, homenagens 13, exposições aqui na casa 13 e mais de 600 pessoas que visitaram a Câmara no programa A Casa é Sua e mais de 700 que tiveram os espaços cedidos aqui na casa. Porque, de repente, as pessoas não sabem, a Casa Legislativa tem vários locais que podem ceder para a comunidade, para realizar formatura, para realizar palestra. E aí foram 715 cedências, né, para a comunidade, para poder ocupar o espaço que é da Casa do Povo, de fato, né? No total, então, quer dar o número aí? Pode continuar.
O total de números, então, protocolados, no geral, foram 5.707 documentos protocolados. É muita coisa, né? Exatamente. E esses momentos, muitas vezes a gente que não está no dia a dia ou a própria comunidade, os vereadores só servem para colocar nome de rua. E essa não é a realidade. Muitos debates são fundamentais que passam aqui pelo Legislativo, e essas homenagens que são realizadas, que a gente acompanhou de forma aqui de escala, né? Mas também é um reconhecimento para muitas pessoas que fazem e fizeram Caxias do Sul, sejam entidades ou pessoas físicas ou jurídicas. Eu vou lembrar aqui uma especial que foi para mim, que foi o Prêmio Caxias Prucan, né? Que é o Centro de Atendimento ao Migrante, que a gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer um vídeo super especial, o trabalho, né? Lá a gente ficou sabendo que hoje Caxias do Sul tem mais de 40 nacionalidades, né? Que moram aqui em Caxias do Sul, que vivem no dia a dia de Caxias do Sul, um trabalho que muitas vezes ninguém sabe que existe, mas está ali, né? Um trabalho voluntário, que não é só de auxílio, mas também prestam lá serviços para aula de português, para encaminhamento de emprego, de solidariedade. Então, são alguns momentos que ficam marcados. Eu lembro desse com muito carinho, que foi essa homenagem que teve para o campo. Uhum. Eu também tenho. Vamos ir pela ordem. Vivi, conta pra gente, senão a Vitória não vai falar aqui nesse programa. 4 jornalistas reunidos, né? Vitória participou de diversas aberturas de sessões ordinárias, né? As solenes eram à noite, mas as sessões ordinárias você fez e também fez diversas matérias. Tem alguma que te chamou mais atenção? Tem. Eu acho que pelo todo momento que a gente passou das enchentes, a matéria que a gente fez dos animais resgatados foi uma que me marcou bastante, porque era meio... A gente não sabia o que ia acontecer com eles, né? Então, a gente foi até o canil municipal aqui de Caxias, a gente buscou imagens de como estavam os canis lá de Porto Alegre. E tem imagem, ó. Tem as imagens que a gente fez da Luma. A Luma foi resgatada, uma das cachorrinhas resgatadas. E é muito bonito ver a história desses cachorrinhos, assim, que foram resgatados. Não só cachorrinhos, mas gatos também. Tivemos o cavalo caramelo também, então não foram só animais de pequeno porte. Então, é muito lindo ver que as pessoas abriram os braços para os animais. O Fábio resgatou 2, né? Tem 2 resgatados. Eu resgatei 6, né? Na realidade. E 4 eu consegui doar. E 2 ficaram na minha casa, completando o meu time, né? Que eu já tinha 3. E agora tenho mais 2. O Duque e a Princesa estão comigo por lá em casa. E essa matéria, inclusive, que eu fiz junto com o Iago, que era nosso estagiário na época, agora acabou saindo. E foi vinculada na TV Senado. Isso. Então, foi muito legal, assim, um trabalho que... Enfim, 2 estagiários ali produziram, ser vinculado em rede nacional é uma... Tá aí o Iago. O Iago. É uma experiência bem bacana. Já que a gente puxou o gancho, então depois a gente volta para as sessões, a gente puxou o gancho das enchentes, durante o período de maio, que era um período onde a gente estava fazendo diversas coberturas de sessões solenes, as ordinárias, mas teve a enchente, que foi a maior catástrofe vivida aqui no Rio Grande do Sul e também já considerada a maior catástrofe do Brasil, onde muitas pessoas morreram. A chuva que trouxe diversos estragos aqui para a nossa Serra Gaúcha, e aí a gente fez uma cobertura muito especial em parceria com a TV Senado. Ao longo de mais de 15 dias, a gente entrou ao vivo diariamente, trazendo todas essas informações, fazendo os boletins diários, né, Carol? Foi um momento bastante triste para o nosso Rio Grande do Sul, para o nosso Brasil, e de muito trabalho aqui para a TV Câmara Caxias, porque a gente tinha essa parceria em contar para o Brasil inteiro como que estava a nossa situação. Então, a gente falou dos animais, a gente trouxe todos os dias como é que estava a situação das estradas aqui na região, que foi bastante atingida. Caxias do Sul nem tanto, mas outras cidades aqui da região muito. Então, foi também um momento bastante de muito trabalho. Foi, e o interessante é, essa parceria com a TV Senado, ela existe faz 4 anos, né? Que foi firmada, e a gente entrou ao vivo, infelizmente, porque Porto Alegre ficou alagado. Então, nós éramos a cidade que, de fato, tinha que trazer a informação, porque Porto Alegre estava debaixo d'água. A TV Assembleia, que seriam eles, né, por lógica, é a capital que noticia o que está acontecendo no estado. E nós assumimos essa responsabilidade para te ver como foi
uma responsabilidade grande para a gente mesmo, né? E aí eu estava pesquisando quando a gente estava produzindo o roteiro do podcast, fui relembrar, né? Porque faz tanto tempo, né? Foi em maio. 183 pessoas morreram. Na última atualização da Defesa Civil, ainda tinham 27 pessoas desaparecidas. Atingiu 2,3 milhões de pessoas. A cada 10 gaúchos, 2 sofreram com os impactos das chuvas. Cerca de 180 mil pontos sem energia elétrica. 471 municípios. Isso equivale a 95% de todas as cidades gaúchas. Imagina, foi muita cidade, né? Muita cidade afetada. Nós tivemos aqui em Caxias do Sul os deslizamentos, tivemos mortes. 8 mortos. Isso aí, ali em Galópolis, né? Inclusive, foi aprovado aqui na Câmara, agora lembrei. A isenção, né, Fábio? Do IPTU para Vila Cristina e para Galópolis. Isso aí, de todas as regiões, dos imóveis, né? E da taxa de coleta de lixo. E lembrar que as pessoas, principalmente de Galópolis, daquela área que acabou deslizando, ainda não conseguiram voltar para casa, né? Então, alguns perderam a casa totalmente. Infelizmente, alguns perderam seus entes queridos, que foram 7 mortes em Galópolis, né? E alguns não conseguiram retornar, estão com suas casas praticamente que não podem ser mais habitadas, né? E tivemos uma outra morte de um colaborador da Codeca, lá no deslizamento do Britador, né? Que fica lá na Vila Maestra, indo para Flores da Cunha, né? Infelizmente, apesar de a gente continuar a ser o centro do Rio Grande do Sul, porque o aeroporto também, a Rafa fez uma matéria especial no aeroporto, pode nos contar, foi o centro de distribuição de medicamentos, de alimentos e também para a chegada de doações, né, Rafa? Sim. A gente era o principal via, né? Porque em terra a gente não conseguia chegar devido aos bloqueios terrestres, então o aeroporto de Caxias do Sul, mais uma vez, Caxias do Sul foi referência para todo o Brasil, diversas doações, colchões, medicamentos, artistas, músicos mandavam seus jatinhos, seus aviões com diversas doações para Caxias do Sul e também para toda a região, porque aqui de Caxias ia para os outros lugares onde se podia, porque Porto Alegre, o aeroporto ficou debaixo d'água, rodoviária, e aí depois, né, Fábio, numa sequência, Canoas pôde receber esses donativos, a base aérea, mas Caxias do Sul, num primeiro momento, foi o principal. E falando nisso, a TV Senado nos solicitou uma matéria exclusiva contando sobre tudo o que aconteceu e os motivos, né, Carol, do porquê que aconteceu tudo isso, e a gente fez uma matéria, a gente pesquisou muito para saber quais eram os motivos que poderiam ter levado a essa enchente. Sim, e bem bacana. Daqui a pouquinho a gente vai ver, inclusive, e deixa eu só antes comentar, você falava das pessoas que não votaram para Galópolis. Atualmente, 1.328 pessoas ainda seguem desabrigadas em cidades como Canoas, Porto Alegre, Canela, Encantado, Cruzeiro do Sul, São Jerônimo, Arroio do Meio e Arroio do Tigre. Quem tem a oportunidade de ir em alguns desses lugares percebe de fato que ainda está muito complicado, né? Eu fui recentemente para Porto Alegre e não tinha ido mais, e fui e fiquei horrorizada pela quantidade de lixo que ainda tem nas ruas, né? Então, quando tu chega em Porto Alegre, ali do lado da Arena do Grêmio, tu já percebe a montanha que tem, que ainda não conseguiu ser retirada, né? Bem complicado. Mas a gente pode assistir a matéria, né? Isso, vamos assistir então um teaser da nossa matéria que tem 6 minutos e que fala sobre os motivos que podem ter levado às enchentes. O planeta Terra está mais quente. Desmatamento, poluição dos lagos, rios e mares, queima dos combustíveis fósseis. Tudo isso explica a tragédia climática que Rio Grande do Sul enfrenta. Nos últimos 20 anos, as chuvas no estado ficaram 15% mais intensas do que seriam. Cada região sofre com os impactos dessas chuvas. Regiões mais baixas convivem com os alagamentos. Regiões mais altas com os deslizamentos. Os deslizamentos de terra são caracterizados pelo deslocamento de pedaços de solo, fragmentos de rocha ou outros detritos. Esse fenômeno ocorre principalmente em áreas de encosta de morros e serras e, na grande maioria, está atrelado à intervenção humana.
Outra consequência das enchentes e deslizamentos são os bloqueios de rodovias, que atingiram mais de 170 pontos, deixando ilhadas diversas regiões, complicando o escoamento da produção e o abastecimento de mercadorias, como alimentos, remédios e combustíveis. Se a situação das estradas é precária, é pelo ar que chega ajuda ao povo gaúcho. Desde o último 2 de maio, o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está alagado. Não há previsão para a reabertura do terminal. Com isso, o governo federal criou um plano emergencial, colocando à disposição, no primeiro momento, 3 aeroportos de Santa Catarina, a base aérea de Canoas e outros 6 do Rio Grande do Sul para o recebimento de doações. O mesmo céu que trouxe muita chuva e tristeza para o Rio Grande do Sul é o que também traz solidariedade. E se o momento no estado é difícil, a solidariedade é o que traz esperança de tempos melhores. São incontáveis as doações que chegam a Caxias do Sul e daqui são distribuídas para todo o estado. Os desafios são diários, antes nos resgates, agora com os abrigos e donativos e em breve com a reconstrução de grande parte do Rio Grande do Sul. E o que fica disso tudo? Uma mudança no olhar, que precisa ser sensível para as necessidades não só do povo, mas também da natureza. Tá aí, então, a reportagem especial que a gente fez para a TV Senado. Claro que esses dados são da época, né, de maio, quando aconteceram as enchentes. Muita coisa mudou agora, muitas famílias já puderam voltar para casa, mas ainda tem muito que se fazer e principalmente quando a gente fala de natureza, né? A gente ainda tem muito que cuidar dela para que não aconteça mais esses desastres. Saindo aqui das enchentes, em maio, a gente começa as eleições, que a TV Câmara fez uma cobertura completa também ao longo de todo o período eleitoral, não é mesmo, Fábio? Exatamente, a gente começou, né, com todo esse período eleitoral e com inovações, né? Podemos dizer, com um debate que foi organizado, que pela primeira vez reuniu no mesmo espaço, no mesmo momento, né? A gente pode ver as imagens, os candidatos a prefeito e vice-prefeito no plenário da Câmara de Vereadores, aonde todos praticamente surgiram pro meio político nesse cenário, nesta casa, né? Felipe Gremelmaier, o Adilode Domênico, a Denise Pessoa e também o Maurício Scalco, os seus vices, o Edson Nespolo, a Gladys, também o Alceu Barbosa Velho, o Michel Piloneto não foi vereador, mas foi servidor da casa, né? Então tem essa participação. Então uma cobertura do debate do primeiro turno que foi histórica, também tivemos no segundo turno, também iria se repetir esse mesmo modelo, mas infelizmente a Gladys, né, a candidata a vice, ela ficou doente, ficou hospitalizada naquele período da campanha, mas foi histórico com uma participação, né, de audiência, de comentários, de compartilhamento nas redes sociais e depois vocês meninas, né, e toda a equipe fizeram um trabalho junto com o Fábio Rauch, com toda a equipe, né, de cobertura da apuração, tanto do primeiro e do segundo turno. A Carol nas ruas, você com toda a equipe aqui nos estúdios. Desde as 8 da manhã, né, Carol? E foi trabalhoso. E ainda a gente entrava para Caxias, entrava para a TV do Estado, pela rede Assembleia Legislativa do Estado, e entrava para a TV Senado. Então, a gente começava, dava uma informação, encerrava, começava outra, e às vezes em uma entrada a gente dava em vários momentos para cada veículo, né? E foi uma experiência muito legal, assim. A eleição é bem bacana, assim. Gostei bastante de trabalhar com eleição. E mais uma vez a vitória na produção e também nas redes, né, Vi? Nas redes, eu ajudei na entrada, na abertura do programa, né? Fiquei contigo ali na produção. Depois, durante o debate, eu fui junto com as meninas de PP, a Camila e a Leandra, pra gente fazer a cobertura do debate. Então, ali, tempo real. Foi uma loucura, mas foi bem legal. Foi estar nesse
evento nessa época, evento nesse momento. Foi muito legal, assim, para entender como funciona. E também, justamente por ter esse novo modelo, né? Com os vices juntos, assim. Então, foi uma experiência bem legal. Certamente para quem trabalha numa casa legislativa é o momento mais importante, né? É a Copa do Mundo, como se diz, né? As Olimpíadas. Exatamente, é um momento importante porque a gente está auxiliando também na democracia, né? Acho que é importante porque, independente, cada um tem as suas preferências, mas a gente está dando a oportunidade de forma igualitária para o cidadão, né? Pegar e escolher com as propostas que cada um apresentou para posteriormente respeitar o governo que vem aí dos próximos 4 anos, e foi, acho que, uma participação exemplar da nossa TV Câmara Caxias, da comunicação da casa. E tem isso, né? Às vezes as pessoas acompanham essas coberturas, né? Muito por rádio, mas em Caxias tinha uma carência de ter um veículo de TV acompanhando direto, tanto que teve um monte de gente que acompanhou de fato com a gente mesmo. Os próprios vereadores, né? Com certeza. Nos mandavam notícias, mensagens de que estavam acompanhando a apuração por meio da gente. Carol, a gente teve uma eleição bastante histórica para a Câmara de Vereadores e a Carol, que é a dos números, mais uma vez vai trazer os números pra gente. Eu sou muito apegada, eu pareço uma economista, né? Jornalista que gosta de números, né? É difícil, né? Mas eu gosto bastante. Eu tenho a minha colinha aqui, ó. 13 vereadores eleitos, então a Casa Legislativa vem com 13 novos, 10 reeleitos, do número de 23, né, que Caxias tem. Iago Morandi vem marcar a história de Caxias do Sul, sendo o vereador mais votado. Até então, o mais votado era o Assis Melo, com 8.000 Um pouquinho mais de 8.000. 8.300 ou 8.500, eu não me recordo, mas o Iago fez a marca, então, de 11.304 votos. Ele é do PL, né, Partido Liberal, então também marcaram história, sendo a maior bancada do partido aqui na casa, 5 vereadoras eleitos, então, pelo Partido Liberal. Maior bancada feminina da história, Rafa, Vitória, 7 mulheres. A atual legislatura já tinham 5 mulheres, então a gente já tinha feito essa marcação histórica, né? E aí, com 7 mulheres, a gente ganhou mais 2 aí, mais 2 cadeiras. Daiane Mello, do PL, Marisol Santos, do PSDB, Estela Balardim, do PT, Andressa Malman, do PDT, Rose Frigieri, do PT, Andressa Marques, PCdoB e Sandra Boneto, do Novo. E esse painel que a gente mostrou aqui, ó, a Rafa aparecendo, esse painel foi muito bacana, né, Rafa, que a gente fez um painel com as mulheres da atual legislatura e nova legislatura. Pela primeira vez, assim, um bate-papo muito legal com todas as mulheres, falando dos desafios, do que significa a mulher estar na política. Foi bem bacana, assim, a fala delas, eu aprendi um monte, e o público também, uma plateia muito participativa e muito boa também, falando dessa importância das mulheres na política, do quanto é importante justamente porque mulheres decidem a vida de outras mulheres, então é necessário que elas estejam de fato aqui, são as que mais votam e de fato as mulheres é o maior público, né? De pessoas, inclusive, né? Então, é importante que elas estejam nesse local também, né? E lembrando, né, Rafa, Vi e Carol, que essa legislatura também já marcou na história pelo número de mulheres e também é a primeira legislatura que teve 2 mulheres na presidência, né? A Marisol Santos nesse último ano e a Denise Pessoa, que foi em 2022. Nunca antes, né, na mesma legislatura. 2 mulheres assumiram o posto de liderança da mesa diretora. Então, também fica marcado isso na história. Sendo que a Marisol é a 4ª mulher em 132 anos. Imagina, a gente tem uma galeria das vereadoras que, além das mulheres, das vereadoras eleitas, tem as suplentes ali e o número são 20 mulheres que estão ali, inclusive a Corina, que é a vereadora com mais idade, que ocupa a 20ª cadeira. Então, se você olha para isso em 132 anos, isso é muito triste, né? Porque antes a Geni tinha sido presidente, a Marisol, a Denise. Agora eu vou procurar depois quem que é. A primeira é a do PDT, que é a Raquel Graziotin. Que inclusive tem nome de escola aí. Exatamente. Em homenagem a lá ela. No bairro Nossa Senhora de Fátima. Isso aí. Exatamente.
E aí a gente fez essa cobertura, então, das eleições, e com tudo isso, Festa da Uva, eleições, a gente teve mais de 250 matérias feitas ao longo de 2024, onde a gente cobriu diversos eventos e também a gente fez séries especiais, como a dos 134 anos de Caxias do Sul, onde cada um de nós pegou uma parte, né? Eu contei a história, o Fábio a economia, a Vitória ficou com o futuro de Caxias e a Carol ficou com a voz da comunidade, né? A voz da juventude. Da juventude. A E nossa aí rainha da enquete. Adoro. A dos números. A dos números e da a enquete, gente. Adoro. E a gente pôde contar ao longo desses 5 episódios, a gente contou, então, a Caxias que queremos para o nosso futuro, nos 134 anos que foram comemorados em junho deste ano, né? Exatamente. Dia 20. E tem matéria do Iago também junto, né? Que Isso. ele ficou com a parte do turismo. Exato. Bem legal. Caxias do Sul que... apesar, né, ela não tem um turismo, podemos dizer assim, do dia a dia de ficar como é Gramado, mas a questão do turismo de negócios, né, é muito forte. A questão do turismo de passagem, que a gente acaba chamando, e muitas vezes a gente nem tem ideia disso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do documentário. Muitas pessoas acabaram descobrindo através da revista e do documentário coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia ter. Eu fiz uma matéria super especial também, que a gente já pode falar, que é a questão do tradicionalismo, que é muito forte na nossa cidade. Hoje, Caxias do Sul é a capital mundial de CTGs. Parece que são as cidades da fronteira, né, que é mais forte, ou a própria Vacaria, por ter o maior rodeio do mundo, né? Mas Caxias do Sul é o maior número de CTGs e de piquetes. E a Câmara de Vereadores participou ativamente da Semana Farroupilha, o Rancho do Bardoso, né, que foi instalado aqui bem do ladinho do plenário. Também a gente teve a possibilidade de fazer essa cobertura. A gente foi até os pavilhões da Festa da Uva, onde conversou com os tradicionalistas, e com essa parceria da TV Senado, a gente teve a oportunidade também de fazer uma matéria nacional mostrando essa questão, como o Legislativo, né, participou também desse trabalho. E eu fiz uma matéria super legal lá nos pavilhões, onde a gente fez aquela questão da passagem de pai para filho, no caso foi de pai para filha, né, que a gente contou a história da família, esqueci do nome agora da família, mas eu já vou lembrar, que foi aí realizado. Inclusive a Duda, que foi a nossa entrevistada, ela continua com as provas e ela é a campeã estadual de tambor, que é o cavalo que tem que fazer pelo menor tempo, né, a questão aí do tambor. Então, super legal também a gente ter essa possibilidade de ir ao encontro da comunidade, né? Com certeza. Além dessa, também a gente fez os 132 anos do Legislativo, a gente contou sobre o concerto de moda da Serra Gaúcha que acontece aqui em Caxias do Sul, a gente fez uma cobertura especial e nós também falamos sobre o Mississippi Delta Blues Festival, que esteve na sua 15ª edição. Fábio esteve por lá. Estive. Carol também, a gente fez uma matéria em conjunto, aliás, né, Carol, que foi bem bacana. Ou seja, são eventos bastante importantes. Essas imagens da nossa aí é do cidade. concerto, né? A abertura do concerto. Ó, o Isma que tá cortando aí, tá... Querido, ele tem que se virar aí, o festival, nos 30, né? O festival, inclusive, que inovou esse ano, veio para o coração da cidade, que é a Praça Dante Alighieri, abrindo, né, com diversos eventos de forma gratuita. Usou um dos prédios simbólicos de Caxias do Sul, que é o Clube Juvenil, né? Teve ali a possibilidade de utilizar. Inclusive, tem um bar específico pro blues ali, né, que no porão do Juvenil, que é super legal. Quem não tem, né? Exatamente, muito legal. E também a participação, né? A gente viu aí a Praça Dante Alighieri foi usada, né, também para, eu sempre falo, o coração de Caxias, né, que é a nossa praça. Como é bom quando a gente vê que tem eventos, né? E pela primeira vez, a famosa casinha do Mississippi as pessoas podem acompanhar gratuitamente esse evento, né? Muitas pessoas sempre querem acompanhar o Mississippi, mas às vezes não é possível. E aí, dessa vez, pela primeira vez, foi possível, sim. Teve o bar nas alturas também, né, Carol? Fui lá, subi. Tem inclusive imagens, né? Como que é olhar Caxias de cima, Carol?
É muito legal, porque a gente tem uma cidade muito bonita, né? A gente, inclusive, falava, né, que quando a gente olha Ali a a casinha. Praça Dante, é isso aí. E todo esse público aqui não pagou nada, ó, gente. Bem legal. E quando a gente olha a praça de cima, as pessoas às vezes não se dão conta, né? E um dia a gente conversava ali na redação, porque tem as imagens dos cachos os cachos de uva, né? Na praça, desenhado ali na calçada. Então, Ao redor do chafariz. isso. E, a E gente uma bandeira do Brasil na frente da prefeitura. também. Tem várias coisas que a gente não sabe, a gente olhando de cima. É a enxerga, Caxias de né? cima que a gente... Vi, vamos falar um pouquinho do Direto da Redação, que ao longo de 2024 foram mais de 200 edições e a Vitória, que puxava esse Direto da Redação com os demais estagiários da casa, conta pra gente sobre o Direto, que era um programete nosso diário com diversas informações. Sim, então. Durante todo o ano, desde janeiro até agora, nós tivemos 277 diretos da redação, produzidos por 9 estagiários. Então, os estagiários de jornalismo, eu na TV, o Iago, que estava na parte da TV também, e o pessoal da assessoria de imprensa, o Vitor, o Luan. Tivemos a participação também, não só dos estagiários, alguns... Eu fiz alguns diretos também. Eu também fiz, todo mundo fez, né? Eu acho que sim, enfim, o foco maior ali, na maior parte, foram os estagiários. A Camille de PP, que acabou entrando ali num direto. Pra conhecer um pouquinho. Para conhecer um olha. pouquinho. A Vitória ainda de aparelho, bem novinha. Lá em janeiro. 12 meses mudam bastante a gente, né? Sim. Mas o Direto da Redação é uma boa porta de entrada, sim. A gente mesmo que produz os textos, a gente produz as imagens. Claro, sempre com o apoio de vocês, corrigindo os nossos textos ali, passando com nós. Mas é muito legal ver que tem essa oportunidade para os estagiários fazerem isso. É uma maneira de desinibir também, né? Porque é Sim. bem rapidinho, ele é um programete curto. Isso, são no máximo uns 2 minutos de direto. E é um momento que nós, estagiários, além de aprendermos, mais a gente consegue falar com a comunidade e passar informações sobre eventos que estão acontecendo na cidade, que às vezes não são divulgados. Os eventos aqui dentro do Legislativo, a gente até falou bastante sobre as visitas escolares que tiveram. No período das eleições, que a gente não estava fazendo os ao vivos também, o Direto da Redação serviu como um meio para a gente passar o que estava acontecendo aqui dentro para a comunidade. Então, é bem legal também. Agora, nesses últimos meses, eu tive a oportunidade de conseguir ajudar alguns estagiários, como a Isabela e a Pietra, que chegaram agora, a fazer o Direto. Então, é bem legal, assim. E o interessante é que o Direto foi criado em 2022. E ele foi criado para ser de 1 minuto. Então, ele era para ser papum, né? Muito parecido com o G1, assim. A gente olhava o G1 da Globo e pensava, não, vamos criar um também. E aí, depois, nunca mais ficou em 1 minuto, né? É que é muita informação, né? É muita coisa. No começo do ano, ali eram duas notícias ali pelo Direto. Agora, a gente já faz 3. Verdade. E assim, a gente vai indo. E os estagiários também protagonizaram campanhas aqui na Câmara de Vereadores, na TV Câmara, né, Vi? Sim. A gente falou, então, sobre a dengue ali no início do ano, que estava bem forte aqui no município. Então, a gente participou de algumas campanhas, fazendo alguns spots e matérias sobre a dengue, para passar a conscientização para a população do que fazer, como não deixar a água parada, da limpeza que tem que ser feita, dos sintomas, que é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas ficam assim, é dengue, não é dengue, é gripe, então... Essa campanha, inclusive, a gente distribuiu para as rádios gratuitamente, elas também puderam disponibilizar. Porque Caxias, no início do ano, teve um surto, né? E aí foi feito realmente um trabalho bem bacana, aí, justamente para informar a população, né? Uhum. Essa da dengue até não foram só os estagiários, todo mundo acho que acabou fazendo um vídeo ali, produzindo. Nós tivemos a da doação de sangue, que aí foram focados nos estagiários, foram 5 vídeos que nós fizemos, justamente para passar para a população também informações, porque às vezes as pessoas não sabem, só lá e doar sangue. Não, tu pode salvar mais de uma vida com uma doação de sangue. Tem benefícios, né? Claro, os benefícios não é o foco principal, mas acaba incentivando a população aí. Então, informações básicas, como o que tu tem que fazer antes de doar, como ser um doador,
Esse foi o foco da nossa produção. A gente também falou dos conselhos municipais. Foi bem legal também, porque foi uma produção basicamente inteira dos estagiários. A gente teve o apoio, a Carol ajudou a gente bastante, a Rafa. Porque às vezes a comunidade não sabe que existem os conselhos municipais ou não sabe para que eles servem. Então, o foco também foi isso, foi informar. Então, a gente ia até o conselho, falava com os integrantes, com o presidente, montava o texto, gravava o vídeo. Então, foi bem legal também. Nós fizemos sobre saúde, cultura, habitação, direitos da mulher, Conselho do Idoso e Conselho da Mobilidade. Todos também produzidos pelos estagiários. Então, uma oportunidade muito boa a gente fazer isso. E também tivemos a campanha do Lixo Zero. Tivemos o podcast Semana Lixo Zero. Fizemos matéria do Dia D. Inclusive, eu fiz a matéria do Dia D sem sacola. E o drive-thru que a gente teve aqui na Câmara mesmo. Exatamente, foram diversas ações feitas ao longo de 2024 e que ainda estão rodando na programação no canal 16 da NET. Além disso, foi no ano de 2024 que a TV Câmara ganhou novos cenários. Esse, por exemplo, que a gente está aqui, o podcast, que foi lançado, ele já existia de um outro formato. Ele foi lançado nesse formato oficialmente na Festa da Uva. O primeiro podcast de 2024 foi lá na Festa da Uva. E na sequência a gente criou diversos episódios. Eu tinha o meu episódio de saúde, Fábio também tinha. A Carol participou comigo de um muito bacana que falou sobre o luto e a gente trouxe diversas pessoas, né, Fábio, ao longo de 2024. Exatamente. Teve sobre a questão da política, enfim, né, da saúde. Apresentei com a Carol também, com o Denner e inicialmente com o Iago, né, a questão do esporte amador. A gente não focou no futebol, que é o mais tradicional, mas trazendo outras modalidades. A gente falou de bocha, a gente falou de vôlei, falamos também sobre o nanismo. As Olimpíadas. A questão das Paralimpíadas, né? Onde a gente teve aqui o Marcelo Casanova, que foi medalhista posteriormente, né? Então, estiveram aqui antes de embarcar para a Europa, para participar dos Jogos. Então, a gente também trouxe tirando só do futebol, que é a principal centro, para os outros esportes. O da bocha, como a gente ressaltou lá no início, que é o esporte oficial também de Caxias do Sul. E a gente espera que a gente tenha essa continuidade também no esporte, que tem muita coisa, tem muitos campeões aqui de Caxias do Sul, que temos campeões brasileiros de tênis, temos de cavalo crioulo, enfim, são diversas pessoas que fazem o esporte amador, né? Esporte amador e de lazer também no nosso município. Carol foi um pouquinho no esporte, um pouquinho no podcast da saúde, foi pra lá e pra cá. Eu não criei nenhum pra mim, eu ia no dos outros. Eu invadi até o programa dela, uma escultura, né? Escultura. Sim, assim que é legal, né? Tudo exato. compartilhado. Mas a gente fez um muito bonito, né, Rafa, do luto. Podemos escutar a Ana, que fez uma fala muito bacana para falar justamente desse fim de ano também. Ela falou, a gente gravou em função do dia 2 de novembro, né? Mas foi muito importante pela experiência, pela situação que a gente vive também, de viver um luto, né? Eu perdi minha mãe o ano passado, a Rafa perdeu faz 2 anos. Então, foi um momento da gente poder conversar e foi muito legal, assim, muito bonito mesmo. É verdade. Além do podcast, a gente também teve novos cenários no Entre Elas. Esse cenário que você acompanha aqui atrás de mim e da Carol é parte do cenário Entre Elas. O Roda de Saberes também mudou de cenário. O Café com Letras, que este ano, inclusive, completou 15 anos e a gente fez um programa especial lá da Livraria Arco da Velha, falando com os principais escritores que passaram por aqui ao longo desses 15 anos. Então, novos cenários com toda a equipe da TV Focus que está sempre trabalhando com a gente. Agradecer já aqui, inclusive, né, a esse trabalho incansável de todos, editores, direção de imagem, aos cinegrafistas, a quem faz o corte, todo mundo que está sempre com a gente fazendo tudo isso acontecer, porque a gente sempre fala, né? Não é só quem tá aqui na frente da câmera ou na frente do microfone que faz acontecer, negativo. Tem muitas pessoas nos bastidores que, de fato, contribuem muito para que tudo isso se torne realidade. E aqui na TV Câmara é a equipe da Focus e a gente agradece muito. E também a gente teve outras ações, né, pessoal, que, por exemplo,
ao longo de 2024, a gente, além de todos esses cenários, a gente também teve diversas sessões solenes e entrega de prêmios Caxias. Eu quero que cada um traga aqui qual que foi, por exemplo, o que mais marcou para vocês. Eu falei anteriormente do CAN, né? Tu pulou, eu pulei um pouquinho, como de costume, né? Mas também A gente tem até imagens. O Isma pula um aí, ó. Esse aí é do São João Batista. Mas se pular, o próximo vídeo é o do CAN. Que eu falei do CAN. Mas também a gente pôde acompanhar outras sessões. Eu não acompanhei, mas eu sei que tu acompanhou a do Samuel Sodré, né? Foi Samuel linda, Sodré, né? foi muito bacana. Fantástica, né? Teve tantos outros, mas eu destaco realmente do CAN. E a última que a gente fez, que a casa também estava lotada, eu fiz 2 últimas de casas lotadas, que foi do Búrigo, né? E também do Eduardo Menezes, aí que a casa com essa participação popular, né? A da Odinha Peregrina também nossa foi colega uma outra. Odinha, né? Também foi super legal. Uma solene que lotou. E a gente teve, inclusive, entrega de título de cidadão a 2 políticos daqui de Caxias importantes, né? O Búrigo e o deputado... você falou agora, eu falei, tava distraída. Do Carlos Búrigo e também do Neri Carteiro, né? Os 2 deputados estaduais que acabaram recebendo a distinção de cidadão caxiense. Eu lembro uma que me marcou, foi o Prêmio Caxias dos 100 anos da comunidade de São João Batista. Foi agora, né? Recentemente. Foi a Gladys que entregou, a gente foi até a comunidade. Aí tem as imagens lá da região de Forqueta. E foi muito legal, né? Porque não é toda a comunidade que completa 100 anos de existência, né? E aí a gente pôde conversar com a comunidade para entender como ela sobrevive, né? Ela vai passando os anos, e aí a gente conversou com a Deise, que inclusive está aparecendo. A Deise é filha neta da avó lá, que participou desde o início e foi ficando. E aí ela tem a filha dela que mora na região, e aí é assim que vai sobrevivendo, né, desse envolvimento. E foi bem legal essa entrega de prêmio. E os almoços nessas comunidades são uma maravilha, né? Sim. Até a nossa vegana que teve que comer pão com salada, né? Não, e a batata. Eles têm uma região, eles têm nessa comunidade, eles ainda fazem a batata caramelizada, que é a única... A batata doce. A batata doce caramelizada, que é um jeito específico, demora 5 dias para fazer, e que normalmente as outras comunidades não fazem mais a dita batata, mas eles fazem. Daí eles não fazem maionese, mas fazem a batata doce. Daí eu comi também, tá, carne dela. Eu acho bacana a gente poder explicar para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo o que são esses prêmios, né? O Prêmio Caxias, por exemplo, é um prêmio entregue a entidades e também pessoas que fizeram algo relevante para Caxias do Sul. Contribuíram com o desenvolvimento da cidade, né? Exatamente. A gente tem o cidadão caxiense e o cidadão emérito. Fábio, explica pra gente. O cidadão caxiense é aquela pessoa que veio de outra cidade, mas teve serviços prestados e que é para ser referenciado. E o emérito são aquelas pessoas que nasceram em Caxias e recebem, então, são agraciados com esse título de cidadão emérito. Essa é a pequena diferença de quem é de Caxias e quem veio de fora de Caxias, que acaba diferindo essas 2 homenagens que são realizadas aqui pelo nosso plenário do Legislativo caxiense. Exatamente. E essas pessoas recebem por causa dos vereadores que indicam, mas os vereadores também indicam porque eles escutam a comunidade, né? E aí eles vão vendo quem merece. Porque, na verdade, muitas pessoas merecem, né? Mas, infelizmente, são muitas pessoas, eles acabam selecionando. E também teve diversas outras premiações, como o mérito comunitário, a questão do medalhas. Prêmio para o servidor público. Então, foi um ano que foi bastante movimentado nessa questão também de homenagens aqui para o nosso Legislativo. A gente está se encaminhando para o nosso final do podcast aqui, e aí a gente não pode deixar de falar a respeito do que nos foi solicitado pela mesa diretora para que a gente entregasse no final do ano, e a gente foi Rafa, fazendo mas a gente não podia terminar sem falar das abelhas da Vitória, eu ia trazer agora o documentário. São 2 documentários que a gente fez ao longo de 2024. Pela mesa diretora, que nos foi solicitado, e um outro lá no início do ano, que foi solicitado pela Comissão de Agricultura, né, Carol? Que a Carol foi a produtora e a Vitória
trabalhou arduamente na questão. Vitória, conta pra gente como é que foi fazer esse, a gente pode chamar de documentário, né? 23 minutos. 23 minutos, como é Olha que foi? Aí, tá passando aí, ó. Então, o da Terra, o que falar do da Terra? Não é pouco que tu tem pra falar do Não. Às vezes, a gente faz algumas brincadeirinhas de o da Terra, que demorou pra ser produzido, mas o da Terra é o meu xodózinho. Não fazia muito tempo que eu tinha entrado pra TV. Então, foi a primeira experiência com uma grande matéria, assim, que eu tive. Grande reportagem. Grande né? reportagem, isso. Então, foi sensacional fazer o da Terra, assim. Ao longo de 15 dias, tu trouxe todos os dias o figurino? Querida. A mesma roupa, até brinco que eu nunca mais vou usar essa roupa, porque eu enjoei dela de tanto que eu mais usei. vi tu usando. Às vezes eu abro e olho assim, olha essa blusa. Não vou usar. Mas foi muito legal, assim. Eu tenho um pouco de receio com abelhas. Tenho um pouquinho de alergia de abelhas, então fiquei um pouco com medo, assim. Fiquei com o pé atrás de fazer o da Terra, mas foi sensacional. A Carol me ajudou. A gente finalizando um dia antes de eu sair de férias. Voltei de férias, depois de 15 dias tivemos que fazer mais uns reajustes. Mas o da Terra saiu. E é uma produção, assim, sensacional. Muito bacana. Foi a minha primeira grande reportagem, então agradeço muito a oportunidade de ter trabalhado em cima dela. E tem a edição aí da Ju. Exatamente, que deu o toque, foi... Né? E as imagens, né? Na época o Rafa estava ainda junto com a gente, o Rafa Marta, o Pedrali também, Marcelo Pedrali, os cinegrafistas que também tinham medo de abelhas, eles estavam eles falavam, sério que tu vai fazer a gente gravar lá, Carol? E aí, só que daí a gente ficamos longe das abelhas, né? Nenhum risco aí, senão tomamos processo aí, né? E depois a gente ficou perto das abelhas onde não tinha um ferrão. Então... E é muito interessante isso, porque para quem não assistiu da Terra, ou a gente que estava envolvido, é muita informação, assim, que a gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia que existiam abelhas sem ferrão, até começar a produzir o da Terra. Então, genial, assim. Inclusive, as abelhas têm leis que começam a proteger, porque elas começam a se extinguir, né, da natureza, como alguns outros insetos e outros anfíbios que a gente percebe que aos poucos vão sumindo, né? Então tem toda uma preocupação também com essa questão das abelhas, né? E aí tem imagens, inclusive, do laboratório da UERGS, que eles têm uma pesquisa bem legal para ver a qualidade do mel. Tem as abelhas nativas, né, brasileiras, que a gente também não sabia e foi conhecendo. Tem imagens do Luciano também, falei do cinegrafista, esqueci do Luciano. O Luciano estava com a gente também, tem imagem dele aí. E quem quiser pode ir lá no YouTube da Câmara de Vereadores, que está à disposição da Terra. Exatamente. E aí, então, para fechar, a gente tem a entrega do nosso documentário. Carol dirigiu esse documentário. Pode falar um pouquinho, cada um fez aqui uma parte do texto, mas à frente é a Carol, que baixou a cabeça ali para a gente entregar esse documentário. Teve a revista também, que foi entregue pelo grupo de publicidade e propaganda, relações públicas. A TV em si ficou mais com o documentário e a gente pode falar disso, né, Carol? Pensaram que ela estava de férias. Exatamente. Os vereadores diziam que a Carol tá de férias. A gente chegava na redação, cadê a Carol? Não vi a Carol hoje, a Carol não tava de veio. férias. Tava lá no meio do mato. Fiquei 5 meses de férias, gente. Eu tava contando, deu 5 meses, porque a gente parou para se dedicar a isso na época das eleições, porque a gente teve que parar as transmissões ao vivo. E aí, enquanto eu sentei lá para baixar a cabeça e escrever e tal, o Fábio cobria as sessões, né? E a Rafa lá seguindo com a programação, que a TV não para, né? Então, a gente consegue entregar, porque a equipe é grande, né? Equipe grande. A equipe não é tão grande, mas ela é forte, né? E aí, um apoia o outro para poder fazer. E aí, foram 18 profissionais, tanto de nós lá de cima, quanto da equipe da Focus, fazendo esse documentário. E foi realmente trabalhoso, 5 meses de produção, em escrever texto, em pesquisar. Utilizamos historiadores importantes para dar base aí na nossa linha, né? Da condução do trabalho que a gente estava se propondo, né? A gente cita aqui o Roberto do Nascimento, também a Ana de Almeida, que é da Trilhas do Patrimônio. O Roberto tem toda uma pesquisa, inclusive se tornou doutor esse ano pela USP,
doutor em História, justamente porque ele pesquisa Caxias mostrando não a Caxias pelos trilhos do trem, mas a Caxias por um sistema viário muito complexo que já era pensado muito antes da chegada do trem, que é a Estrada Visconde do Rio Branco, que a gente foi até a ponte, né, Rafa? Até a ponte lá do Corfe, a própria chegada do trem e também a BR-116. E aí a gente se dividiu esse trabalho de quase 30 minutos, né? 28 minutos, eu acho que foi. Esse material aí a gente se dividiu entre nós três na condução aí para poder mostrar, né? A gente destacou as raízes, que seria a parte histórica, o desenvolvimento pela questão da indústria e da indústria da moda também, e também na parte final, na parte do turismo, que aí a gente falava ao longo desse podcast muito sobre o turismo, porque a gente tem imagens aí do turismo religioso, do turismo de aventura, do turismo de natureza e tal. Tudo isso turismo rural também, gastronômico. Isso que é muito forte, né? Então, Caxias tem essa parte turística que ela é forte, mas que precisa ser mais investido e as pessoas precisam desbravar, né? Caxias do Sul tem vários parques, playgrounds gratuitos, cachoeiras, muitas cachoeiras que também são gratuitas. Então, é preciso ir para o interior para conhecer, né? E a gente fez esse papel aí, foi muito legal, né? Mais uma possibilidade, né? Eu trabalhei com a parte do desenvolvimento, da chegada, né? E da possibilidade do que se produzia em Caxias do Sul chegar na região metropolitana de Porto Alegre e também depois para o sudeste do país, que teve a BR-116, foi o ponto principal, né? A partir dali a gente viu deslanchar as principais empresas e hoje a gente tem grandes multinacionais aqui, né? De grandes empresas que acabam aí levando também o nome de Caxias do Sul. E essa parte do turismo que foi fundamental, tem o turismo esportivo também, que é muito forte, né? Tanto com futebol como com basquete também, que tem times aí na elite disputando os principais campeonatos do nosso país. Então, foi super importante. É outra dica, né, pro pessoal lá no YouTube da Câmara de Vereadores e dar uma curtida, porque vale a pena. Exatamente. E é muito... Fazer um breve comentário sobre o documentário. É muito interessante o que a gente aprende sobre Caxias em 28 minutos. Porque tem muita coisa que eu, pelo menos, não sabia da história. Eu nasci em Caxias, mas eu fiquei muito tempo fora. E quando eu voltei, assim, eu não sabia nada da cidade, né? Mas eu aprendi muito com o documentário. E para quem é de fora e quer conhecer mais sobre Caxias, o documentário é essencial. Não dá para perder, assim. O documentário e a revista, né? Que um complementa o outro. Exatamente. Que pode ser encontrado aqui na Câmara de Vereadores. Esse podcast foi gravado no dia 26 de dezembro. As atividades do parlamento não terminaram, porque no dia 27 a gente ainda fecha com a CPI das funerárias que foi instalada esse ano, né, Carol? 11 de novembro, 10 vereadores, presidente Maurício Scalco, vice-presidente Omir Cadori, Lucas Gil como relator, 17 pessoas convocadas. Ó, eu do número, Carla. Depois tu comento. 17 pessoas convocadas, 13 pessoas ouvidas em oitivas, né? E ela foi instalada justamente porque a gente teve um edital aqui em Caxias do Sul de convocação para as empresas para realizar o serviço de funerária na cidade. O edital foi lançado em agosto, em outubro foi suspenso e desde então a gente não tem edital em operação e a gente tem atualmente uma empresa, que é a L Fórmulo, que atua na cidade desde 2009 com contrato vencido desde 2009. Então, se investiga esse serviço de funerárias prestados aqui em Caxias do Sul. E aí é por isso que foi instalada essa CPI, que é importante, né? Que é de fato o que não é caixa às bruxas, né? Mas é para buscar a realidade do que está acontecendo neste momento. E algumas coisas importantes a gente conseguiu esclarecer, foi esclarecida pelos parlamentares durante as oitivas, né? Que, por exemplo, uma regra que foi aprovada, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, que era 12% de todos os 100 velórios que são realizados, 12% teria que ter gratuidade. Hoje a empresa está entregando apenas 10%. Algumas coisas que a própria prefeitura já acabou aí aceitando e dizendo, não, está errado, a gente tem que ver isso, tem que acabar com o monopólio. Então, eu acho que vai ser uma base fundamental esse relatório para esse novo edital que está sendo criado para daí abrir o mercado também dos serviços funerários. E no dia 27, então, será feito
lido, né, o relatório a respeito. E aprovado. Com transmissão. Votado. Carol também acompanhou a prestação de contas da mesa diretora, né, Carol? Conta pra gente os números que vieram, o número principal, que é o valor que a Câmara de Vereadores devolveu, né? Isso mesmo. A mesa diretora, então, devolveu 16 milhões de reais, somando os 4 milhões que em dezembro se receberia esses 4 milhões, que é referente ao 12º. Então, a mesa diretora não quis receber porque já ia devolver dinheiro. Então, se somou aí um número de 16 milhões, sendo que 1 milhão já tinha sido entregue lá em maio, em função das chuvas, né, dos alagamentos e dos deslizamentos aqui em Caxias. Então, a mesa diretora devolveu esse valor ao executivo para que pudesse ajudar. E é importante destacar que esse total, né, então, de 16 milhões, com exceção daquele 1 milhão, que foi específico para isso, mas os outros 15 milhões, a mesa diretora, ela sugere para que seja investido esse valor. Mas aí depende do executivo acatar essa sugestão ou não. Eles analisam aonde eles podem aplicar esse valor, né, que o legislativo devolve ao executivo. Bem rapidamente, Rafa, foi devolvido 16 milhões, né, num total, mas tivemos alguns investimentos importantes e eu quero destacar a questão da acessibilidade da casa, né? Ela foi toda redesenhada, replanejada, o nosso próprio plenário também, né, foi remodelado, as salas de comissões também receberam um novo visual, tem cadeiras de rodas, né, para pessoas obesas, a sinalização em braille também melhorou, a nossa Câmara, a TV Câmara também, né, teve uma inovação com Libras em toda a sua programação direta aqui de Caxias do Sul, né, do nosso legislativo, os acessos, os elevadores, a casa também sofreu diversas modificações, os banheiros também para as pessoas com nanismo, né, estão sendo adaptados, então é um trabalho muito legal que está sendo fazendo também, que é de acessibilidade e também de inclusão no Legislativo Caxiense. Ganhou o selo bronze de acessibilidade. Exatamente. Gente, a gente vai encerrar esse podcast por aqui. Carol, tuas considerações finais na TV Câmara 2024. Foi um ano de muito trabalho, mas eu gosto de dizer que a gente só consegue entregar tudo que consegue entregar porque a gente é um time forte, com muitas pessoas, seja lá de cima, seja aqui de baixo. Então, o agradecimento... Se a gente entregou tudo que entregou, é porque a gente tem editores muito bons, cinegrafistas muito bons, o corte, enfim, é uma galera muito boa da equipe da Focus, que faz acontecer, além do time lá de cima, né? Que a gente consegue trabalhar unido e eu acho que a gente entregou um trabalho bem bacana, assim. E agradecer pela confiança, Rafa, a tia, ao Marcelo, que confiaram na gente para a gente poder conduzir todos esses trabalhos que foram entregues também. Obrigada. Vi. Quero agradecer também muita confiança, igual a Carol falou, tu e do Marcelo, porque falando em nome dos estagiários, não sei se eles me permitem falar em nome deles, mas nós somos muitos estagiários assim, no setor. Nós somos em 11, se eu não me engano, e entre jornal, PP e RP. E é muito legal ver essa oportunidade que a gente tem aqui na Câmara. Eu falando como estagiária de jornal, que eu não terminei a faculdade ainda, mas tô quase, mas entrando no mercado já, é muito legal porque é realmente uma escola. Todo mundo me falava, tu vai entrar lá, vai ser uma escola, é bem legal. E realmente é. O direto da redação, que a gente tem a oportunidade de aprender, e eu gosto muito porque todo mundo senta com a gente e fala, pode melhorar isso aqui, pode escrever assim. Então, não foi uma coisa que eu entrei e fica por tua conta. Todo mundo ajudou a gente. E como vocês sempre falam, nós somos tratados como colegas. Como se fôssemos, enfim, funcionários normais, não estagiários. E isso é muito legal. Fábio. Não, encerrar já desejando a todos que tenham 2025 melhor ainda, né, que 2024, que a gente não possa ter tantas tragédias como tivemos neste ano, né, que marcaram o 2024. Eu saí da iniciativa privada para o jornalismo público, assim podemos dizer. Muitas vezes a gente tem um preconceito, né, que tem uma ideologia, acaba sendo ideológico, mas não é. A gente está aqui com visões super partidárias, que a gente consegue entregar um serviço realmente que é para a comunidade, reforçando o trabalho que é realizado no
legislativo e por isso eu saio satisfeito desse ciclo da minha vida que veio fazer o jornalismo público depois de trabalhar mais de 22 anos no jornalismo privado. Quero agradecer a toda a equipe da Focus que estão aqui com a gente, que não medem esforços para trazer um trabalho de qualidade, a Rafa, o Marcelo, né, que conduziram todo esse trabalho, o pessoal, os estagiários, né, enfim, toda a equipe de comunicação, os vereadores também, né, que respeitam o nosso trabalho, como é bom isso, né, independente de partido político, todos nos respeitam e agradecem pelo trabalho que a gente faz. Então, os 23 vereadores, os 35 que passaram por aqui durante esses 4 anos também tiveram esse respeito muito grande com a comunicação da casa. Eu acho que isso é fundamental e faz parte da democracia. Então, quero agradecer muito isso e desejando que todos nós, os 4 aqui, o pessoal da Focus, quem faz a comunicação, todos os servidores efetivos e não efetivos da casa também e quem está nos assistindo, quem colabora, quem compartilha, quem visualiza o nosso trabalho também e todos, né, que a gente possa ter uma Caxias ainda melhor do que foi esse 2024. Muito obrigada a todos. Quero agradecer também a você. Quero agradecer a vocês, né? Eu que coordenei a TV Câmara nesse ano de 2024. Muito obrigada aos estagiários, hoje representado pela Vitória, aos colegas Fábio e Carol, ao Marcelo de Gregório, nosso chefe de comunicação, à presidência da casa, a vereadora Marisol Santos, aos vereadores e também toda a equipe da Focus. Juntos, a gente fez acontecer o ano de 2024, como a Carol disse, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre faz juntos e é juntos que a gente cresce ainda mais. E em especial a você que nos acompanhou, nos ouviu e nos viu ao longo do ano de 2024. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente 2025 e que 2025 seja o ano próspero para todos. Você acompanha esse podcast, canal 16 da NET, no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de áudio. Gente, muito obrigada. Depois de 1 hora e 5 minutos, a gente encerra o podcast da TV Câmara Caxias, a retrospectiva 2024.